Bem-vindos a mais um Up Entrevista. Hoje estamos na companhia de Mário Potts, proprietário da M-Consult, para falar um pouquinho sobre o cenário pós-pandemia e perspectivas de mercado. Seja bem-vindo, Mário, tudo bem? Tudo bem, e você, Milton? Tudo bem também, Mário. Mário, os mercados econômicos sofreram muito nos últimos meses, né? E, consequentemente, houve uma perda de poder de compra. Como ficam os países nesse momento e, principalmente, o Brasil em relação ao resto do mundo? Legal, Milton. Essa é uma pergunta bem complexa de se responder, né? Mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível, porque senão a gente começa a olhar por várias nuances aí para esse tema. O principal é o que acontece no mundo, né? Em meio a uma pandemia, em meio a catástrofes a nível global, como essa que nós estamos vivendo agora, o que acontece é que normalmente os grandes investidores eles refugiam seus recursos em ambientes mais seguros. Então é natural que o dólar se valorize frente às demais moedas que nós temos no globo. E com o Brasil não foi diferente. Todos os investimentos que estavam aqui, eles acabaram indo para investimentos mais seguros, sendo realocados, né, na sua grande parte, e, por consequência, o dólar se valorizou muito em relação à nossa moeda local. O Brasil é, de longe, o país que mais teve essa desvalorização cambial. Se a gente fosse analisar com um parâmetro de países semelhantes como é o México teve uma desvalorização de cerca de 10%, o Brasil já está passando 20% de desvalorização. Ou seja, nós perdemos muito o nosso poder de compra, consequentemente, nós estamos mais pobres em relação ao mundo. E isso também reflete, obviamente, por mais que o México tenha perdido menos que a gente, eles também perderam poder de compra. Portanto, compram menos hoje, importam menos dos outros países, e assim está o globo como um todo. Entendi. Então, só um pouquinho ainda nesse tema que você acabou de dizer, o Brasil perdeu muito mais que o México, né? Geralmente, quando a gente fala de perdas, né, quando alguém perde, alguém ganha. Hoje, nesse momento, existe alguém que está ganhando com essa perda ou não? A perda é geral, todos estão perdendo? A perda ela é geral, sim, Milton, mas é claro que os grandes grupos de investidores, né, eles acabam ganhando menos, mas eles não deixam de ganhar. Então, o dinheiro deles é refugiado em alguns lugares, por exemplo, refugiado nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, e ao invés de eles ganharem muito, eles ganham menos, né? O problema é que se eles ganham menos, aqueles que ganhariam muito pouco vão perder muito, né? Porque eles são parte desse ciclo motor da economia. Entendi, muito legal, Mário. Isso tudo impacta diretamente nas importações e exportações, né? Como que está esse setor nesse momento com essas mudanças, né? De perdas, de valorização e desvalorização das moedas, como que eles estão se comportando hoje? Muita gente acha, Milton, que porque o dólar está muito alto, é legal exportar agora, é bacana olhar para o horizonte de exportação. Mas, infelizmente, todos os países, com exceção da China, estão vivendo um período de isolamento, se não um lockdown. Portanto, não estão com a economia girando, não tem demanda para compra, e mesmo que tivessem, eles também perderam um poder de compra, como a gente acabou de falar, por exemplo, do exemplo mexicano aí. Isso faz com que a nossa indústria exportadora também perca espaço lá fora. O que nos salva o ambiente aí de comércio exterior brasileiro nas exportações é que nós somos grandes produtores de commodity e principalmente de alimentos. E o mundo precisa de alimentos e, inclusive, consome mais em épocas como essa. Então, isso nos salva enquanto nação. Mas para os setores industriais, os manufatureiros do Brasil, a indústria automotiva, a indústria aeronáutica, as confecções, esses mercados caíram, despencaram e estão em níveis bem baixos. Entendi. Então, aqueles países que hoje não são autossuficientes, principalmente quando a gente fala de commodities alimentícias, esses países certamente estão sofrendo mais, porque mesmo com toda essa dificuldade, estão tendo que importar esses produtos para consumo próprio. Isso, exatamente. Isso é um ponto muito interessante que você tocou, Milton, porque é uma crítica que muitos sempre fizeram no Brasil de produzir alimentos e commodities, mas é um recurso natural. A gente, na verdade, olha muito pela laranja que é exportada, mas esquece toda a indústria de tecnologia que fez essa laranja chegar nesse ponto. E nisso o Brasil é muito competitivo e muito bom, pioneiro no mundo em muita coisa, alta tecnologia mesmo. Por contrapartida, infelizmente, alguns países, até por localização geográfica, não têm condições climáticas, não têm condições de solo para produzir esse tipo de coisa. E são obrigados mesmo agora a fazer importação, o que para eles acaba sendo até um pouco pior do que, por exemplo, para nós aqui, que somos autossuficientes. Legal. Mário, além de todas essas mudanças,
o setor industrial está tendo que lidar com as novas formas de consumo do mercado, né? Como tem sido isso para essas indústrias? Veja, no ponto de vista de importação e exportação, o que nós temos visto é uma aceleração ainda maior da eliminação de intermediários no processo, para justamente poder ser mais competitivo, para acelerar a entrega direta ao consumidor final. Nesse sentido, o B2B que nós temos no comércio internacional, ele está virando cada vez mais B2C também. O que eu quero dizer com isso? As empresas comprando lá fora, direto de fora, entregando direto para o consumidor final, tentando acelerar esse processo para evitar que tenha um atacadista, que depois vai para o lojista, que depois vai para o consumidor final. Então, é o importador tentando linkar através de e-commerce, por exemplo, a sua venda direta para o consumidor final. Fora algumas coisas, Milton, que tem acelerado também o processo em termos de tecnologia mesmo. Então, a gente vê algumas tecnologias chegando para ajudar esse meio de consumo novo. Então, tem muitas empresas hoje investindo pesado em drones para entregas de, por exemplo, pizza em prédios, né? Então, o motoboy já não vai mais no prédio. O drone vai até o andar, o apartamento da pessoa para entregar a pizza, para entregar a comida, né? Enfim. Então, esse tipo de tecnologia eu acho que vai aumentar muito também e nós precisamos investir nisso em termos de importação. Entendi. No momento de dificuldade é onde que as empresas, as pessoas mais evoluem, né? E eu acho que estamos vendo isso ao vivo e a cores, né? Todas as empresas se reinventando, evoluindo, buscando soluções, tentando minimizar os custos, né? Cortando intermediários, aprimorando as tecnologias para poder conseguir se sobressair nesse momento de dificuldade, né, Mário? Parabéns, muito legal a conversa. Poderíamos ficar horas falando sobre esse assunto, tenho certeza, né? Assunto não faltaria, mas o nosso tempo é curto, mas eu tenho certeza que foi muito proveitoso para todos aqueles que estão assistindo e muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu que agradeço, Milton. Acho que é o momento da gente repensar os nossos negócios mesmo e desejo a todos aí sucesso. Obrigado. E muito obrigado a vocês de casa por nos acompanhar em mais um Up Entrevista.